bem-vindos para o 8º episódio da série Beto no Mundo. E eu que gosto de natureza, né? Essa viagem ela foi assim fantástica porque a gente percorreu duas das regiões de maior beleza natural e impactante, né? Em termos de cenário, as Montanhas Rochosas Canadenses, né? Que a gente vai estar mostrando hoje, e depois um cruzeiro através de fiordes e baías ao longo de toda a costa canadense e do Alasca até Anchorage. Então, esse foi o trajeto. Nós voamos via Chicago para Calgary, onde a gente vai passar uma noite, seguimos para Banff, aqui as Montanhas Rochosas, de Banff a Jasper, St. Peaks, Vancouver, e depois este é o cruzeiro até Anchorage, que já é o tema da apresentação do próximo episódio. É sempre legal a gente se colocar dentro de perspectiva de onde a gente está. Então, diferente de outros destinos, né? O Groenlândia, Islândia, Círculo Polar Russo, que vocês sabiam tão pouco, né? Canadá, que todos vocês conhecem bastante, né? Então a gente só vai rever juntos alguns dados. Apesar de Toronto ser a cidade mais populosa, a capital é Ottawa. Eles têm duas línguas oficiais, o inglês e o francês, em função da sua história, que eu vou relembrá-los, né? E o governo, uma democracia parlamentar e monarquia constitucional federal, que também eu vou apresentar para vocês a chefe de governo, que todo mundo conhece, a Rainha Elizabeth II da Inglaterra, e o Justin Trudeau como primeiro-ministro. O segundo maior país do planeta, com 10 milhões de quilômetros quadrados, com uma população de apenas 37 milhões de habitantes. Um PIB bacana, quase 50 mil dólares por pessoa, né? E mais importante do que quantidade, a qualidade. Né? Ele é o 13º país no Índice de Desenvolvimento Humano, né? Que considera educação, saúde, qualidade de vida, né? Além o poder de compra que o PIB nos indica. Então, para conhecer as carinhas aí, a Elizabeth II, que todo mundo conhece há mais de 60 anos, rainha da Inglaterra, né? E o primeiro-ministro Justin Trudeau, o segundo primeiro-ministro mais jovem da história do país, ele entrou com 48 anos em 2015. E como aqui a gente já apresentou a Rússia algumas semanas atrás, né? Então, o Canadá, similar à Rússia, ele é todo continental, né? Então, são 6 fusos horários que atravessa desde a costa leste junto ao Atlântico, né, até a costa oeste, junto ao Pacífico. E, politicamente, o Canadá é dividido em 10 províncias, que são todas as províncias mais ao sul, né, desde a Colômbia Britânica até a Nova Escócia, e a Terra Nova e Labrador, que é o mais a leste, né? E ao norte, nas regiões polares, nós vamos ter os 3 territórios, né? Que é o Yukon, na fronteira com o Alasca, os territórios do noroeste e Nunavut, que é a terra dos Inuits. Então, agora, a gente dá uma puladinha para o final e queria mostrar para vocês Vancouver.
sempre coloco que existe algumas cidades que são maravilhosas sob qualquer ponto de vista, né? Mas principalmente pela questão de assentamento, a localização entre montanhas e o mar. E daí eu coloco no mesmo setor, né, de cidades lindas, né? Vancouver, no Canadá, Rio de Janeiro, da Eleonora, aqui no Brasil, Cape Town, na África do Sul, né? Sydney, na Austrália. Então, são cidades em que a combinação de localização e o cenário fazem tão especiais. Então, nós estamos aqui com a gente, com a Cat Edel, uma ultramaratonista britânica que morou na África do Sul e que, há 21 anos, mora em Vancouver. Então, eu queria, Katy, que tu falasse para o pessoal por que, tendo vivido em diferentes partes do mundo, tu escolhestes Vancouver para viver. Why have you chosen Vancouver to live? To live. I was looking for lifestyle. I love to do sports, and I was looking for lifestyle. I love Vancouver because it has the mountains, the beaches, very good quality of life, and the weather's pretty good too. And we have, it's very varied. I mean, we ski in the winter, we do all the winter sports. And then the summer, there's so many water sports and hiking. It's just a fantastic place to live. And I must admit, I knew Vancouver because I used to work on the cruise ships and I used to sail out of Vancouver every week to go to Alaska. Right. So that's how I knew that Vancouver was there. And it just seemed to be the perfect place for me to live. Thank you very much. Then, Katy, resumindo para vocês, então ela colocou que a escolha foi por estilo de vida, né? Ela é muito ligada com esportes, com natureza, e Vancouver oferece tudo isso, né? Desde os esportes ligados com caminhadas, corridas no verão, esqui no inverno, e como ela trabalhava numa companhia de cruzeiros que saía de Vancouver para o Alasca, ela sempre chegava e ela ficava encantada com aquela cidade e acabou adotando. Então, muito obrigado e a gente vai continuar contigo aqui em linha, né? E thank you very much for sharing your view with us. You are welcome. Yeah, enjoy the rest of the presentation. I'm excited. Alaska, Canada, fantastic. Great combination. Alaska is going to be next week. On this week, oh, okay. On this presentation will be the first part with the Rocky Mountains, and next one will be Alaska. Then fantastic. What a great trip. Thank you very much, Katy. You're welcome. Thank you, Beto. Então, aqui a gente está de volta com um cartão postal de Vancouver, Ocean Place. E feita essa introdução, o Stanley Park, que é o parque maravilhoso para as corridas de bicicleta, patinar, trilha, no coração da cidade. É um privilégio que a cidade oferece. Praias, né, durante o verão e montanhas para esquiar. Tudo isso a meia hora do centro da cidade. Então, retomando do início, então isso foi só um teaser do que a gente vai ver lá no final, né? E para ter a contribuição da Katy. Então, uma breve história canadense, né? Então, tudo começou com os povos indígenas que vieram lá da Ásia Central, passaram pela Sibéria e em torno de 30 mil anos atrás, o Estreito de Bering, que é o braço de mar entre a Sibéria e o Alasca, na última era glacial, ele formou uma ponte. E dessa ponte nós vamos ter os povos originários, os povos nativos das Américas, né? Passando, alguns vão ficar aqui na nossa área de estudo, que é no Canadá, os outros vão descer e vão ser os Native People da América do Norte, seguem para os povos da América Central e América do Sul. Então, todos vieram nesta onda, né? Beto, te interrompendo só um minutinho,
A gente está com 99 participantes, então se alguém souber de alguém que tenta entrar e não conseguir, pode passar o link ali do YouTube, porque pode acontecer de alguém não conseguir entrar a partir do 100. Tá. A Silvana me pediu e a Carol que nos passou, né? Ok. Me passa de novo o link para entrar no YouTube para mim, que eu passo para ela aqui. Quer que eu mande no grupo da live? A pessoa está no grupo ou não? Pode ser. Põe no grupo da live, por favor. Tá bom. Oi, Silvana. A Thaís vai colocar no grupo da live o link para entrares direto no YouTube, onde está acontecendo também. E, então, era uma travessia épica, né? Então, 1.600 quilômetros através do Estreito de Bering, e de lá os cipós vão se espalhando ao longo das Américas, né? Passa-se milhares de anos, né? Então, logo antes dos europeus chegarem, né? A partir de 1492, quando Cristóvão Colombo descobre as Américas, e, sei lá, no ano 1000, os vikings já tinham chegado, mas não ficado, né? Nessa época, se estima que haviam 300 mil indígenas, povos autóctonos, né, no Canadá, entre diferentes grupos que a gente vai falar um pouquinho mais. Eles eram basicamente nômades, vivendo da caça, da pesca e de agricultura de subsistência. Os seus descendentes hoje, eles compõem 4% da população do país, desse país multicultural, onde, além dos ingleses e franceses colonizadores, né, nós vamos ter um mosaico de todas as outras culturas e 4% da cultura original, que já vivia aí antes da chegada dos europeus. Então, no século XV, século XVI, né, a América entra no mapa e as grandes potências vão buscar explorar seus recursos. E aqui para o norte da América do Norte, né, vão vir exploradores franceses e os ingleses. Os franceses vão ficar ao longo do rio São Lourenço, né, onde temos Montreal e Quebec, e os britânicos vão na Baía de Hudson e na costa atlântica. Em 1534, Jacques Cartier, que tem aquela estátua dele, o grande explorador, em Saint-Malo, na Bretanha, ele chega em 1534. Né? Mas vai ser no início do século seguinte, no início do século XVII, né, que vão começar os primeiros assentamentos. E o que eles buscavam? O que tinha, qual era o produto que tinha a ser explorado inicialmente? Eram as peles, né? Então, pele de castor, raposa, urso. Então, foram criados postos comerciais ao longo do território, começando pela costa leste, né, de entrepostos de peles, né. Em 1605, o Samuel Champlain, que está aqui na nossa direita, ele funda a cidade de Quebec e 60 anos depois vira uma província francesa. Então nós temos os franceses constituídos como uma colônia e os ingleses ao sul, né, todo que é hoje os Estados Unidos, e partes do Canadá nós tínhamos colonização britânica também. Esse comércio vai crescendo, vai ganhando importância, e também a rivalidade entre essas duas potências. E na metade do século XVIII, nós vamos ter uma guerra entre a França e a Inglaterra pelo Canadá. Então, de um lado, nós vamos ter Montcalm da França e o Wolfe pela Grã-Bretanha, e quem vai sair nessa região do mundo das disputas coloniais, vai sair vitorioso, vai ser a Grã-Bretanha, né? Então, os britânicos tomam Quebec em 1759, e 4 anos depois eles assinam um Tratado de Paris, onde a França entrega o Canadá para a Grã-Bretanha. Então, as províncias do leste, que eram as províncias que tinham sido
exploradas até então viram um território inglês. 1763, nós estamos 13 anos antes da independência dos Estados Unidos. Em 1776, toda a parte sul, as outras colônias, ficam independentes e ficando mais importante ainda para a Inglaterra, né, manter as colônias ao norte dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos era incipiente, né? Passa-se um século, temos a Guerra Civil Americana e após a conclusão da Guerra Civil, a Inglaterra ela teme, né, que da mesma maneira que o Norte lutou contra o Sul, poderia anexar a região do Canadá. Então, nós tínhamos 4 províncias independentes, né, todas colônias inglesas, mas separadas, que tinham menor poder de fogo ou poder militar e político, né, para enfrentar os Estados Unidos. Então, elas se juntam. Em 1º de julho de 1867, né, é criado a Confederação do Canadá. Então, em 1867, cria-se o Canadá, que é uma confederação, ainda ligada à coroa britânica, né, com uma certa autonomia, e logo em seguida eles vão avançando para o oeste, porque já tinha tido a grande corrida do ouro na Califórnia. Então, os Estados Unidos já tinham tomado a costa oeste do México, né? E era só estender para cima e pegar a British Columbia, né? Então, era essencial, né, dentro desse projeto de ter mar a mar, da costa atlântica até o Pacífico, né, ir incorporando as outras províncias, né? Então, que nem eram províncias ainda, as outras terras, né? Então, em 1870, Alberta e o meio oeste é incorporado, e em 1871, a British Columbia, né? Então, constituindo um território unificado de costa a costa. Continuamos até hoje, né, tendo a Rainha Elizabeth como chefe de Estado, né? Mas se 1867 é o marco do início do Canadá como nação, 1931 vai ser muito importante, né, porque é quando o governo inglês concede autonomia constitucional ao Canadá. Então, na Primeira Guerra Mundial, as forças canadenses foram muito importantes, a indústria vai se desenvolver durante a guerra e no pós-guerra, e com tudo isso nós vamos ter um Canadá fortalecido, que vai ter a sua autonomia, maioridade definida em 1931. Então, aqui a gente vê os 3 mares, né? O Oceano Atlântico à direita, o Oceano Pacífico à esquerda, o Oceano Ártico ao norte. E a fronteira entre os Estados Unidos e Canadá, se a gente considerar a fronteira sul, né, que são 7.700 quilômetros, mais os 1.000 quilômetros que entre Yukon e o Alasca, nós temos a maior fronteira livre do mundo, a divisa entre Canadá e Estados Unidos de 8.890 quilômetros. E a composição, tendo, né, colonização inglesa e francesa, isso vai se refletir na composição étnica linguística do país. 40% são descendentes dos ingleses, 30% dos franceses, outros de 15% a 20% dos demais europeus, 12% de asiáticos e outros entre os 2%. 90% da população vive nas terras mais quentes, ou seja, naquela franja de terra que fica 100 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos. Por isso que os territórios das minorias de Yukon, dos Inuits, eles têm pouquíssima população. Vocês viram, a gente viu o mapa ali dos Inuits, né? Toda essa parte aqui tem 65 mil habitantes. Né?
Então, falando um pouco de extremos, né? A temperatura mais baixa registrada no Canadá foi de menos 63 graus em Snag, no território de Yukon, no dia 3 de fevereiro de 1947. Na semana passada, a gente viu sobre Antártica, que é o continente mais frio, e lá se falava também em torno disso, de temperaturas registradas e outras sondadas de até 90, né? Mas ficava mais ou menos nessa. E também tem a mudança mais brusca de temperatura registrada no planeta, aconteceu em janeiro de 62, em Alberta, quando um vento quente seco, né? O Chinook, fez a temperatura subir de menos de 19 para mais 22 em 1 hora. Haja coração, né? 41 graus de diferença. Então, o Canadá tem essas duas línguas oficiais decorrentes das suas colonizações francesas e inglesas. 60% da população tem inglês como primeira língua, 20% francês, sendo que desses 80%, né, 1/4, né, eles são bilíngues, né, falam inglês e francês conjuntamente, né. E o que é muito interessante, que mostra toda a diversidade étnica, cultural, linguística que o Canadá tem, um país de imigração, né, tradicionalmente. 20% dos canadenses, hoje, né, eles têm como primeira língua uma outra que não é inglês e francês. O italiano, chinês, alemão, português, polonês, vietnamita e assim por diante. E mais de 200 idiomas são falados fluentemente no dia a dia dos canadenses. Recursos naturais são muitos, né? Então o Canadá é um país muito rico em recursos naturais. A gente conhece, sabe mais do petróleo e gás natural, mas potássio, níquel, madeira e água tradicionalmente, né? Carvão, cobre, ouro, urânio e minérios de ferro. E alguns dados só para a gente imaginar, se dar conta da importância. É o maior produtor mundial de urânio, zinco e potássio. Em Saskatchewan tem aproximadamente 2/3 das reservas mundiais de potássio. É o 5º maior produtor de ouro e um dos maiores produtores mundiais de alimentos, entre grãos, sementes, vegetais, carnes e laticínios. Os esportes mais populares, né? O hóquei no gelo, beisebol e o futebol norte-americano. Então, feita essa introdução, vamos para a nossa viagem de fato, né? Então, a gente começa a gente vai visitar 2 províncias. As Montanhas Rochosas, elas fazem a divisa entre a província de Alberta, a leste, e a província de British Columbia, a oeste. Então, a região de Alberta, que a gente está entrando agora, também era habitada por grupos nativos há pelo menos 10 mil anos. E, em termos de populações indígenas, o Canadá divide em 3 grupos principais. Os Inuit, que é aqueles que é politicamente incorreto chamá-los de esquimós, né, porque esquimó quer dizer o que come carne, era um termo pejorativo. Eles se denominam Inuit. Então, toda essa parte branca ali do mapa, né, é a terra dos Inuits, e na parte verde também, Sugart Cultura, essa área cultural. Depois nós vamos ter os First Nations. Os First Nations são os povos nativos do Canadá, que são distribuídos em 634 grupos distintos, né, com 50 idiomas próprios, né, e compõem hoje 1 milhão de habitantes. Então, 1 milhão de habitantes, outros 65 mil Inuit, e nós temos os mestiços, tá, que compõem 600 mil habitantes, que são aqueles que têm uma ancestralidade indígena e europeia. Tá? Então, esses 3 grupos principais que vão constituir os 4% de população nativa do Canadá. Então,
aqui está a Baía de Hudson, tá? Aqui está o Rio São Lourenço, que ele entra aqui do Atlântico, chega até Quebec, Montreal e Ottawa. Tá? E nós temos a Baía de Hudson, que as embarcações vindo pelo norte chegavam aqui, com isso eles exploravam todo o meio oeste do Canadá. O Canadá todo era habitado por povos nativos, né? E todo ele uma grande cobertura vegetal, fora a região ártica, né? Onde nós vamos ter todos esses animais de pele que tanto interessou a empresa Hudson Bay Company. A Hudson Bay Company, ela vai comprar ou vai receber em 1670 toda essa parte de terra aqui, tudo que compõe o meio oeste canadense, que não é a costa leste, que estava dividida entre os governos, os reinos da Inglaterra e da França, né? A costa oeste, que estava incipiente, tudo isso era controlado pela Hudson Bay Company. E em 1750, então, eles vão chegar até a nossa região de interesse. Aqui tem Edmonton e Calgary, que são as duas maiores cidades de Alberta. Então, em 1750, eles chegam aqui e vão construir fortes, né, para ser a base da exploração, de estocagem e das trocas. E, então, toda essa região vai permanecer durante os próximos 120 anos como uma área de exploração de uma empresa, da mesma maneira que tem a British, as companhias das Índias Ocidentais, né, e orientais que vão explorar a Índia e o comércio com o Oriente, né? Os ingleses tinham essa companhia que explorava o norte do Canadá. Não era uma companhia real, mas era uma companhia ligada ao reino da Inglaterra. E em 1870, daí então a Hudson Bay Company, ela transfere o controle dessa região para a recém-criada Confederação Canadense. Então, a Confederação Canadense, que tinha os 4 províncias aqui do leste, ela vai receber, em 1870, todo o miolo, e em 1871, que a gente vai falar no próximo capítulo, vai incorporar também a colônia da Colômbia Britânica. Então, só para vocês saberem, essa companhia ainda existe, né? Então, a Hudson Bay Company, que foi fundada em 1670 com o comércio de peles, é uma das maiores redes comerciais do Canadá e tem sua sede em Toronto. E por que ela concedeu aquela área? Porque ela ganhou o monopólio de fornecer todos os insumos para essas cidades que estavam sendo construídas ao longo do caminho. Então, ela deixava de ter o direito exclusivo da caça, né, e das peles, né, mas daí nós já estamos num outro momento comercial, onde as peles perdem o seu valor, e diversificar o comércio de tudo que os colonos precisavam ficou muito mais interessante. Então, bem-vindos a Calgary, é a maior cidade de Alberta, a capital Edmonton, mais ao norte, e é uma cidade encantadora, uma cidade de apenas 1,3 milhões de habitantes. Ela é a porta de entrada das Montanhas Rochosas, ela fica em torno de 100 quilômetros a leste das Montanhas Rochosas, e foi a sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 88. Então, ele tem esse traçado todo regular, que conforme a estrada de ferro chegava, então nós temos aqui a estrada de ferro cortando a cidade, né? Então todas as cidades, como aconteceu também na conquista oeste dos Estados Unidos, conforme a estrada de ferro ia avançando de leste a oeste, nós vamos ter um entreposto comercial e de serviços que vai se desenvolver
nas grandes cidades. E os pontos de interesse que a gente vai estar vendo, aqui nós temos a Stephen Avenue Walk, uma rua peatonal no centro gostoso de Calgary, o Distrito Financeiro, que fica por aqui, e Stampede Grounds, que vocês já vão saber do que se trata. O Jonas não pôde entrar, o Jonas foi nosso guia no Canadá. Ele, durante 6 anos, ele trabalhou para Rocky Mountaineering, levando grupos naquele trem de luxo que é entre Calgary, entre Vancouver e Banff. E nós tivemos o privilégio dele ser o nosso guia super qualificado para desbravar as montanhas rochosas. Mas ele não... surgiu um imprevisto e não vai poder entrar. Então, aqui nós estamos na Stephen Avenue, que é toda cheia de restaurantes, bares, livrarias, né? Então, ela é toda peatonal, é muito, muito legal. O restaurante Local, onde a gente almoçou aquela tarde. E como sede de 800 das grandes empresas, corporações canadenses, elas têm sua sede em Calgary, em função de impostos, né? Tem isenção de um dos impostos, e o petróleo, né? Então, a Alberta é a província de exploração do petróleo do país, né? Então, é uma região muito rica. E, com isso, Calgary, apesar de ser uma cidade pequena, ela é extremamente próspera. A Canadian Pacific Railway, que é a estrada de ferro de 7.700 quilômetros que ligou da costa leste até o oeste, ela tem sua sede aqui em Calgary. Então, é uma cidade extremamente cosmopolita, centro tecnológico, tem muitos brasileiros da área de TI que estão morando em Calgary e da indústria do petróleo, né? Então, é o segundo maior número de sedes das grandes corporações depois de Toronto. E, refletindo essa questão de concentração de corporações, petróleo, né? Ela tem o maior número per capita de milionários de qualquer outra cidade canadense. Então, tem toda essa questão de quantidade, mas também tem de qualidade. Ela está sempre no topo do ranking das cidades com melhor qualidade de vida do mundo, logo atrás, né, de Vancouver, que a gente vai ver que foi várias vezes no topo. Então, essa é a vista a partir da Calgary Tower, né? Então, dessa cidade, do centro financeiro, dos grandes arranha-céus. A Calgary Tower ela tem 191 metros, ela foi construída em 1967 para comemorar o centenário da Declaração da Confederação Canadense, que foi no dia 1º de julho de 1867. E falando em 1º de julho, eu queria convidar a Sandra Pazeto, a executiva da Air Canada, que está aqui conosco, para nos contar o que vai acontecer no dia 1º de julho, agora, da semana que vem. Tudo bom, Sandra? Sandra? Bom, daqui a pouco eu chamo ela de novo, então. Oi, Sandra? Não. Então, a Calgary Tower ela foi construída na comemoração do centenário da Confederação a um custo de 3,5 milhões de dólares de então. Né? E durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 88... Oi, Sandra, tudo bom? Sandra Pazeto, você está online? Oi, Sandra, entra aí que eu estou te chamando. Beijos. E interessante, né, que tinha a chama olímpica no topo da Calgary Tower. Então, era a maior tocha olímpica do mundo.
né? A fotinho tradicional ali do piso de vidro, piso de cristal lá no topo da Calgary Tower. Então, ela compõe muito legal dentro desse centro financeiro da cidade. E a região que vocês estão vendo na minha frente é a Expo Inter, né? Então, quem não é gaúcho pode não entender. Expo Inter é a nossa grande feira de pecuária que acontece todo ano. E aqui em Calgary é a Calgary Stampede. Stampede é debandada de animais, né? A cidade preserva sua cultura de cowboys, né? É o maior rodeio do mundo. Normalmente acontece de 4 a 14 de julho, não deve estar acontecendo este ano. E ele reúne peões de diferentes países em competições de montaria e laço que disputam um prêmio total de $500 mil, né? Então, esse é um grande centro de eventos, né? E ele aconteceu pela primeira vez lá em 1912, quando 4 vaqueiros organizaram um roteiro e chamaram de Calgary Stampede. E acabou se tornando um evento anual na cidade. Então, como meio oeste, né, a base da economia na época, né, bem antes do petróleo, era a agricultura e a pecuária. Então, estamos ali o nosso grupo do Grand Tour no Calgary Stampede. Feita a chegada em Calgary, a gente vai seguir em direção às Montanhas Rochosas que estão na nossa frente. Então, fica evidente por que elas assim são chamadas, porque são os maciços rochosos aflorando, né? E a partir logo que a gente entra na Trans-Canadian Highway, a gente já entra no Parque Nacional de Banff. E as Montanhas Rochosas, elas se estendem por 4.800 quilômetros, desde o noroeste da Colômbia Britânica até o sudoeste de Nova Arizona, nos Estados Unidos. Então, é uma região... No Canadá, ela atravessa essas 2 províncias. Aqui é a província de Alberta, aqui é a província da Colômbia Britânica, e ela faz a fronteira entre as 2 províncias, né? Ela cobre uma área de 194 mil quilômetros quadrados. E aqui, no norte, a gente vai ter o Monte Robson, que é o maior pico das Montanhas Rochosas, com quase 4.000 metros. Então, as Montanhas Rochosas canadenses são compostas por 5 parques nacionais. O Banff, aqui em azul, o Yoho em amarelo, o laranja, que é o Kootenay, né? Ao sul nós temos Waterton Lakes e ao norte o Jasper National Park. Então aqui nós temos as Montanhas Rochosas, né? E em torno dela, de um lado e de outro, nós vamos ter esse imenso Parque Nacional composto de 5 partes. Ele foi constituído lá em 1885, o primeiro deles em Banff. Para quem tem dúvida do nome, de onde saiu o nome, aqui nós temos as Montanhas Rochosas. Banff é uma das bases para explorar as Montanhas Rochosas. Nós ficamos nesse hotel, Ring Rock Resort, e essa era a nossa vista das Montanhas Rochosas, o vale, os rios, fazendo com que a gente se sentisse, de fato, no meio dessa imensidão. E provavelmente o cartão postal da cidade que vocês conhecem, né, é o Hotel Banff Springs. A cidade de Banff é bem cidade de veraneio, uma Gramado nossa, né? Então, todas as casinhas baixas, um centro tranquilo, e porque aqui é a nossa base para a gente dormir, se alimentar,
mas a gente vai passar os dias fora, né? Fazendo trilha, subindo montanha, visitando, fotografando os lagos. E então ela fica muito prática, né? A gente viu 100 quilômetros de Calgary, né? Então quem quiser pode fazer que nem a gente, de ficar uma noite em Calgary para conhecer a cidade. Ainda mais que nós estamos vindo de um longo voo internacional. Mas se tu já tiver pela América do Norte, chega em Calgary, visita a cidade e já vem para dormir direto em Banff, que vai ficar como sua casinha pelos próximos dias. E o cartão postal da cidade é o Banff Springs, da rede Fairmont. Aqui estamos nós na frente do hotel. E junto aqui de Banff Springs, a gente descendo, a gente chega na queda de águas Bow, né? Então, água, rocha, bosque é o que vai estar nos rodeando o tempo inteiro. E para se ter uma vista de Banff, aqui é o nosso hotel, é subindo pela gôndola, então o teleférico, né, que nos leva até o alto, e de lá temos uma base onde a gente continua caminhando e chega até um ponto alto para ver toda essa maravilha natural. Então nós estamos dentro de um parque nacional. Então tem algumas cidades como Banff, Jasper, Lake Louise, mas 90% é intocado, né? Onde só trilhas e vida selvagem. Então, esse parque, criado em 1885, ele tem 6.600 quilômetros quadrados, com 1.600 quilômetros de trilhas para Katie fazer suas trail ultramarathons sem repetir nenhuma rota, né? E Banff, a gente pode ficar 3 dias em Banff, porque tem 1.000 atrações no entorno do povoado, né? Porque nós estamos dentro do Parque Nacional. Então, aqui a gente vê a composição desses 5 parques, né? Tem, além desses 5, tem mais outros 33 parques nacionais no Canadá, eles cobrem 2% de todo o território do país, né? E 1.000 parques provinciais, né? Então, se o Canadá fascina em função da sua diversidade cultural, com os ingleses, franceses, todas as ondas migratórias, o povo autóctone local, ele nos encanta tanto quanto em função da sua riqueza natural, né? Então, um país que é o segundo maior país, nação do planeta em termos de área, né? Com apenas 37 milhões de habitantes, nos garante áreas intocadas para todos os lados. E nas Montanhas Rochosas, nós vamos ter o crème de la crème, né? Com sua fotogenia, né? Cenários totalmente fotogênicos. Por tudo isso, né? Pela preservação de ecossistemas e de meio ambiente, da vida selvagem, ele foi tombado pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade, né? E muito bem preservado. Aqui eu vou dar uma ideia, uma vista das Montanhas Rochosas.
É lindo demais, né, gente? É muito lindo. Eu tenho um encanto pelas Montanhas Rochosas desde a primeira vez que eu vi alguma imagem de lá e tive o privilégio de voltar 2 vezes, né? A primeira em situação de inverno, eu esquiei em Banff e Lake Louise, e no outro de verão, né? E em ambos os cenários é maravilhosa. Então, a gente já viu que é 4.800 quilômetros, ela surgiu 70 milhões de anos atrás, né? E desde então, a água e os glaciares vão fazendo a erosão, esculpindo na rocha todos esses monumentos maravilhosos de vales e picos, que fazem que ela seja tão cênica. E, exatamente, preservar o ecossistema, sua beleza, o turismo é uma das regiões mais visitadas do Canadá, recebendo 5 milhões de turistas por ano, né? E, diferente de outros destinos que é só de temporada, ela tem atrações para o ano inteiro. É lógico que vai ter o pico, né, entre a primavera e outono para interação com a natureza, né? Mas daí o inverno, muita procura em função de esportes de neve. E falando em esportes, e falando em trilhas, a gente ama, né? Então, nossa, aqui é uma caminhada que a gente fez no Canyon Johnston, uma história de 8.000 anos de erosão, 19 metros de profundidade, com toda a organização canadense de placas bem sinalizadas, com marcação de distância, com marcação de onde tem paradas, né? Nos deixando super tranquilos. Então, toda essa estrutura que eles fazem de madeira para interagir o mínimo possível, né? Então, elas estão meio suspensas para não afetar a terra, né? Mas também nos deixa com uma vista sobre as águas. Então, todo o parque, os parques nacionais, a gente tem que falar no plural, né? São os 5 parques nacionais das Montanhas Rochosas, eles têm essa estrutura. São, quanto que a gente falou? 1.600 quilômetros de trilhas marcadas com pontes onde é necessário, todo esquema de segurança. Tem os mapas, né? E hoje deve ser até tudo no celular, né? Que então tu vai fazendo paradas entre Banff e Jasper e a cada alguns quilômetros vai ter alguma trilha iniciando, então dá para passar semanas nessa região. E aqui a gente vê o efeito das intempéries, da erosão, então é o volume d'água, a violência da água recortando, esculpindo a rocha ao longo do seu passar. E fontes de água que não faltam. As Montanhas Rochosas é o divisor continental de águas, né? De um lado as águas vão para o Pacífico, de outro lado para o Atlântico, né? Então, aqui, todas as águas passam por aqui, ou vão para um lado ou para o outro, ou também vão para o Ártico, né? Então, é a base de tudo. E entre cascatas, cachoeiras, lagos, e por isso que a gente tem tanto verde, é lógico, né? Então, a gente vai estar sempre presente, todas as trilhas, elas são montadas de forma a ter essa variedade de terreno, né? Então, aqui a gente estava na marca dos 3 quilômetros. E seguindo viagem, né? Então, o cenário sempre nos acompanha de uma forma dramática, né? Então, aqui as montanhas rochosas que formam a imagem de uma montanha rochosa. E próximo de Banff, nós temos Lake Louise. Não vale a pena ficar nos dois, então tu pode usar ou Lake Louise como base ou Banff como base, porque dá uns 45 minutos entre um e outro. E Lake Louise também, ele surge como
uma estação da Canadian Pacific, daí ali vai se desenvolver o pequeno povoado, que hoje ele tem um grande hotel, que é o Fairmont Chateau Lake Louise, né, de onde se tem essas vistas maravilhosas, com a geleira Vitória ao fundo. Então, esse é o Chateau Lake Louise, também da rede Fairmont. E que vista, hein? Isso que a gente chama a table with a view, isn't it? E próximo de Lake Louise, que está próxima de Banff, nós temos muitos recantos, né? Mas este é um deles, que é o Moraine Lake, onde, além do azul do lago, um lago pequenininho de meio quilômetro quadrado, né? Nós vamos ter 10 picos ao fundo. E trilhas, né? Então tem uma trilha muito bacana, porque esse, como é um lago pequeno, tem uma trilha que contorna todo o lago, que é bem bacana de ser feita. Então, aqui, ó, aqui é o parking, né? Então não contorna todo ele. Ela vem pelo lado. Então essa aqui, sei lá, de algumas horas, né? Mas olha, trilhas longas que tem para se fazer. Então tem para todos os níveis de dificuldade. Então as placas bem sinalizadas, dizendo quantas horas, qual o nível de dificuldade, se é fácil, médio ou grande. E o canadense, ele é muito ligado aos esportes de natureza, né? Então caiaque, trilha, montanha, natação, né? Tudo isso é aproveitado muito durante o verão. Existem 2 milhões de lagos no Canadá, né? Se a gente fosse compor, todos eles compõem 7% do território nacional. E, falando em trens, a Trans-Pacific, aqui nós vamos ter o trecho mais complicado, porque veio lá da costa leste, né, contornou os grandes lagos ali em Toronto, né, e vai chegar nas Montanhas Rochosas, e aqui ela vai ter que vencer montanhas, né, achar desfiladeiros, né, para cruzar de Alberta para o British Columbia, né? E esse trecho era o trecho mais difícil, se chamava The Big Hill, ou seja, a grande montanha, onde não tinha espaçamento suficiente para ir ganhando a inclinação necessária para subir esses 1.600 metros. Então, eles usam um artifício, né, dos túneis em espiral, onde tu vai, depois volta e vai de novo, e assim tu vai ganhando terreno para poder vencer as montanhas. Esses aqui é os túnel em espiral, já é no Parque Nacional de Yoho, que é vizinho ao Banff National Park e o Jasper National Park. E o que existe de mais lindo aqui é o Lago Esmeralda. Gente, o que é isso? Um lago, né? A tranquilidade da água aí. E o Jonas nos conta sobre isso. Nós estamos aqui no Yoho National Park, né? Eu falei modestamente, as pessoas não acreditaram em mim. Yoho é uma palavra indígena, aqui se chama First Nations, né? Mas o que significa Yoho é magnífico. É do lado do Banff National Park, está do ladinho, praticamente são, daqui até Banff, na verdade, a cidade de Banff são apenas uns 80 quilômetros, mas é um lugar incrível. Estamos agora no Lago Esmeralda, né? Em inglês Lake Emerald, um hotel incrível no meio das montanhas. Cada cabana tem a sua lenha preparada, tem obviamente uma lareira dentro, né? Uma sacada linda para admirar essa paisagem maravilhosa. E aí está o pessoal do STB no grande tour
do Alasca e do oeste canadense, né? Que eu acho que vocês jamais vão esquecer a beleza desse lugar. E quem é você? Eu sou quem? Você já me reconhece na Globo, gente? Se você não sabe meu nome, desculpa. Então, esse é o querido Jonas, que nós estamos aqui no Yoho nos guiou. E parece uma pintura, né, gente? Era assim, quando a gente achava que já tinha visto tudo, tinha outros recantos ainda mais legais. Mas esse eu acho que é o mais legal de todos, é o Lago Esmeralda. Tem uma trilha de 5 quilômetros junto ao lago, combina as águas com os bosques, com montanhas rochosas, um quiosquezinho bacana aí. E quem está aí? Quem está remando no lago? Ricardo Pigato e Camila Pigato, que devem estar aqui nos assistindo. Então, uma experiência e tanto. Daí a gente volta para Banff, né, para depois seguir para Jasper, né? Então, tudo que a gente já falou, né, ele tem opções de inverno e de verão. E agora a gente vai fazer um trajeto de 300 quilômetros de Banff até Jasper, saindo aqui de Banff, passando por Lake Louise, aqui estava o Yukon National Park, e vamos até Jasper, passando aqui por essa região branca que é o Columbia Icefields, que são os glaciares, né? Então, são outros 300 quilômetros onde cada metro é bonito, né? Então, essa vocês já ouviram falar, que é a estrada mais cênica do mundo, né? Então, a gente sai, logo saindo do povoado, já está imerso nessas belezas naturais, com as montanhas, florestas, né? Muita gente viaja com motorhome ou similares, né? Que é exatamente para aproveitar de permanecer imerso na montanha e no cenário. E um dos lagos, né, que a gente para visitar é o Lago Peito, que é o lago considerado mais azul das Montanhas Rochosas. E depois de tanto azul, dos lagos, verde das florestas, agora a gente vai levar vocês para o branco do gelo. Então, o Icefields Parkway é uma das maiores acumulações de gelo e neve ao sul do Polo Ártico. Ele é formado por 8 geleiras, e então eles desenvolveram esse caminhão ônibus aí que se chama Snow Coach, né? Para subir, a gente sobe, vai em cima do Columbia Icefield Glacial. Então, a bandeira canadense junto com o glacial. Então, esse parque, se o Banff, ele tem mais montanhas rochosas e lagos e florestas, o Jasper vai ter, além disso tudo, né, 324 quilômetros quadrados de área de gelo, né? Então, que é a maior área de gelo ao sul do Círculo Polar Ártico. Aqui o nosso grupo, bem vestido, para enfrentar o frio. Nós estávamos no verão, né? Mas ali a gente chega, devia estar 0 graus, algo assim. Então, nós estamos com 8 glaciais e o maior deles é o Athabasca. E daí depois a gente segue ao lado desse Athabasca, então é um rio de gelo, né, que ele fica no verão extremamente violento, né, em função da maior área de degelo. E a gente chega em Jasper. Então, Jasper é o outro. Então, eu sempre aconselho ficar nos dois. Fica em Banff, para conhecer as atrações no entorno de Banff. Depois em Jasper, né, para conhecer
outras parques, né? São 5 parques nacionais, este é o maior deles, né? E ali tem muitas atrações, né? Um dos lugares que a gente visitou, né, é o Lago Maligne, né, que tem 22, é grande, 22 quilômetros de comprimento e chega a ter 318 metros de profundidade. E também com excelentes trilhas. Na primeira vez que eu estive nas Montanhas Rochosas, eu consegui fazer essa trilha que foi maravilhosa. Um habitante local. Então, em áreas, né, são 10.878 quilômetros quadrados o Parque Nacional de Jasper, né, e uma vasta vida selvagem, né? Então, nós temos que nos adaptar aos animais, né? Então, não se pode deixar nenhum resto de alimento, os lixos funcionam como containers lacrados, né, para eles não poderem ter acesso, né, porque senão o animal vai buscar o mais fácil e vai deixar a vida selvagem interagir com a vida urbana ou semi-urbana, que são esses pequenos povoados ou as nossas paradas, né? Então, a prioridade é sempre dos animais. Aqui os alces, renas, carneiros de montanhas, né? E ele é um parque desde 1907 e tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade em 1984. Então, as minhas dicas de onde ficar, né? Então, o Chateau Lake Louise, né, e o Banff Springs da rede Fairmont são excelentes pedidas, né? E um pouquinho abaixo, né, nós vamos ter o Ringmock Resort Hotel, em termos de custos, em Banff, e em Jasper é legal ficar no Fairmont Jasper Park Lodge, que é onde a gente ficou, que é muito legal. E daí, então, a gente entrou por Calgary, fomos para Banff, subimos para Jasper, em vez de voltar, a gente atravessa as Montanhas Rochosas de Jasper para Vancouver, né? Então, aqui a gente divide em 2 dias essa viagem, né, com um pernoite em algum lugar. Então, a gente escolheu fazer o pernoite em St. Peaks. E saindo do Parque Nacional de Jasper, a gente entra no Parque Provincial de Monte Robson, que é a maior província que é o maior da província de British Columbia, com 225 mil hectares, e fica em torno dessa montanha que as nuvens estão escondendo, que é a montanha Robson, que é quase 4.000 metros. E seguimos viagem, continua lindo, né, gente? É uma loucura. Daí St. Peaks também foi uma gracinha, né? Então ele foi criado como um resort de esqui, então é todo bem ajeitadinho. Ali vocês veem as pistas de esqui no inverno. No verão, campos de golfe. E de lá a gente segue para Vancouver. Daí esse último trecho, que é menos impactante, mas continua bonito, a gente passa por Kamloops, que também pode ser um local de parada entre Jasper e Vancouver, né? Ali que surgiram as primeiras colônias em função da corrida do ouro, que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Olha os trens. Então, este é um vagão. Um vagão não, um comboio. Aqui nós temos um trem da Canadian National. Centenas de containers. Lá
a costa leste, até Vancouver, para via Pacífico. Esse é o destino final. O nome desse dia foi Que loucura, né, gente? Não, a gente ficou o tempo inteiro que a gente ficou aí, ficava passando, né, trens, né? Então, todo o tempo. Então, a importância, né, dessa ferrovia que liga, sei lá, vem produtos da Europa até o Montreal, de lá eles embarcam e atravessam todo o país e chegam aqui daqui a pouco em Vancouver. Da mesma maneira, produtos da Ásia chegam em Vancouver, atravessam o Canadá inteiro, seja para abastecer o Canadá ou para depois seguir viagem para a Europa. Então, falando um pouco, a gente já falou da história do Canadá como um todo, da história de Alberta, e agora que a gente está entrando na província de British Columbia, né, contar um pouquinho mais sobre a província que a gente está entrando, né? Até a chegada dos europeus, né? Como a gente já viu no resto do país, havia vários grupos autóctonos, né? Já vivendo aqui há milhares de anos. Na costa oeste, né? Então, além dos ingleses que chegaram até lá, nós vamos ter os russos, que vêm pelo Pacífico, os americanos, que vêm do sul, né? E os espanhóis que estão ainda dentro da sua época de grande império, né? Então, em 1750, começa a história da British Columbia, né? E no início do século XIX, né, a Hudson Bay Company, a nossa famosa companhia de peles da Baía de Hudson, né, que controlava todo o miolo do Canadá, também vai chegar até a costa oeste e vai criar seu entreposto em Vitória, o Forte Vitória. E em 1849, ela passa a ser uma colônia britânica. 1850 é a época da corrida do ouro na Califórnia. 10 anos depois, termina a corrida do ouro na Califórnia e se ouve falar que tem ouro no Canadá. Nesse pontinho vermelho aqui no meio do mapa é o departamento de Caribou, por onde passa o rio Fraser. E daí, durante 5 anos, vai ser explorado. Então, Vitória, que está aqui, que era pequenininha, ela vai ficar toda tumultuada, né? Porque as pessoas chegavam, tinham que tirar o permissão para explorar as minas em Vitória e depois seguir pelos rios para chegar até aquele fim de mundo, né? Então, vai ser a partir desses 1860 que a gente vai começar a colonizar, né, o interior da província, né? Até então estava sobretudo na costa. E 1867 é declarado o ato da América do Norte britânica, onde é constituída a Confederação Canadense. 1870, aqui da linha vermelha para lá, que era Alberta e o meio oeste, é incorporado a essa nação canadense. E em 1871, então, a colônia britânica, que poderia permanecer como uma colônia inglesa, aceita aderir à Confederação Canadense, desde que seja construída uma estrada de ferro que ligue a costa oeste, onde está a colônia britânica, né, até a costa leste, porque senão a relação delas seria muito mais lógica com o sul, com os Estados Unidos. E então daí eles tinham 10 anos, a partir de 1871, para construir essa estrada.
Em 1881, então, começa a construção da estrada que vai vir lá de Montreal até Vancouver. Em 5 anos, eles vão construir essa estrada. A gente está ficando especialista em estrada, né? Eu falei algumas apresentações atrás, né? No segundo episódio da série Beto no Mundo, sobre a Transiberiana, né? Que lá eram 9.000 quilômetros, né? Aqui nós temos 7.700 quilômetros entre uma ponta e outra, e vai ser também construída em tempo recorde de 5 anos. E para poder fazer essa construção, eles vão trazer mão de obra da China, né? Então, 30.000 homens trabalharam durante 5 anos de uma forma intensa na construção da ferrovia, né? Numa parte tranquila, que é das planícies, mas as montanhas rochosas, imaginem a dificuldade que foi. E 50% dessa mão de obra era chinesa, né? Então, 15.000 chineses foram trazidos, né? Eles eram muito mal pagos, pagavam a metade do que para os outros trabalhadores. Muitos vão perecer ao longo desse processo, com as más condições de trabalho, né? Mas nisso vai surgir a grande Trans-Pacific Railway, que ela vai ser inaugurada em 1885, 7.700 quilômetros, atravessando todo o Canadá, e vai ser o elemento de integração. Lá a gente aprendeu e ficou evidente isso, que o Canadá conseguiu manter sua integração, integralidade territorial graças à estrada de ferro, da mesma maneira que o Império Russo e depois a União Soviética também necessitava e era fundamental a Transiberiana como elemento de integração territorial, porque senão a British Columbia estava muito longe do centro do poder, né, e da costa leste, né? Então, a estrada de ferro é fundamental para a gente. E uma das paradas que a gente faz aqui é o Hell's Gate, então o Portão do Inferno. Então, esse rio Fraser, que é o rio famoso, que lá em Caribou aflorava ouro, né? Aqui já quando a gente está chegando em direção a Vancouver, ele tem só 35 metros, né? Então tem um grande volume de água, né? Que a gente visita da gôndola essa. Então, de um lado tem a estrada de ferro, né? O rio, e do outro lado a estrada de carro, que a gente segue. E bem-vindos à Vitória. Então, ao final desse trajeto, a gente chega na capital da Colômbia Britânica. Se pode chegar de Vancouver à Ilha Vitória por água, né, com os ferries de BC. BC stands for British Columbia. E aqui nós estamos na bela capital da Colômbia Britânica, o cartão postal da cidade, que também é da rede Fairmont, é o Fairmont Express Hotel, inaugurado em 1908, e que ele está na frente do Inner Harbor de Vitória. Olha que lindinha que é o plano urbano da mesma, né? Então, nós temos a interligação direto com a água. Aqui tem a pequena baía, aqui está o Empress Hotel, aqui está o parlamento. E aqui os centros visitantes, e por aqui tem um museu, né? Então, a Ilha de Vancouver, onde tem a cidade de Vitória. Vitória pode ser uma base
né? Então, tipo um roteiro que está vindo das Montanhas Rochosas, em vez de já ficar em Vancouver, já vem e dorme na Ilha Vitória, na ilha de Vancouver, na cidade de Vitória, por 2 noites. Ou pode ser um day tour a partir de Vancouver. Daqui se faz passeios para ver baleias, que numa das minhas idas a Vancouver eu fiz, que foi bem legal. E tem o mais belo jardim do Canadá, que é o Butchart Gardens, 22 hectares de árvores, diferentes ecossistemas, maravilhoso. E uma forma de voltar de Vitória para Vancouver é por ar, com esses hidromotores, né? Então ele é um planador, ele é hidromotor, ele é muito legal. Eu fiz uma das vezes porque, além de ser um meio de transporte, já é um passeio em si, né? Ele sai da frente do Fairmont Express e chega diretamente no porto, no centro de Vancouver. Então é muito, muito legal essa forma de viajar. E Vancouver a gente viu lá no início o vídeo, né? É uma das cidades mais lindas do mundo. E eu vou convidar o Ed para nos falar um pouco sobre Vancouver. O Ed Leite, que deve estar aqui com a gente, ele mora há 20 anos. Tudo bom, Ed? Tudo bem. Estamos te vendo agora, bem bonitão. Obrigado. Então, o Ed mora há 20 anos. Nos conta um pouquinho da tua história, como é que tu chegou lá e, principalmente, que é o que nos interessa aqui, por que tu ficastes lá? Então, boa noite a todos. Então, eu fui para o Canadá em 98. Eu fui como estudante, fui aprender inglês e foi aquela coisa de chegar numa cidade, como vocês estão vendo aí, né, pelas imagens. É uma cidade muito bonita, uma cidade muito limpa, uma organização assim impecável, e que aquilo foi permitindo com que eu ficasse. Então eu fui para fazer um curso de 6 meses de inglês. Esse curso de 6 meses virou 10 meses. E aí eu, na época, fui em 98. Então em 98, para quem se lembra, um real comprava $2 canadenses. Então era uma cidade, né, que oferecia tudo aquilo, e uma cidade muito barata na época. Então e a gente aqui no Brasil, né, eu sou de São Paulo, e uma violência, né, então uma preocupação muito grande com a minha família. Eu, né, estava me formando no colegial, e aí minha família falou assim: não, fica aí no Canadá, porque, né, te oferece uma segurança econômica na época, né, e isso foi antes daquela primeira quebra do real. Então acabei ficando, aí fiz faculdade. E aí fiz faculdade em uma outra província, na província de Manitoba, e não é muito interessante para o turismo, tanto que eu acho que nem faz nada, né, de visita. E fiz uma faculdade de Gender Studies, e daí eu voltei para Vancouver. Aí eu voltei para Vancouver e estou em Vancouver. Trabalhei com o Beto um pouquinho nessa área de educação, né, de educação internacional. Mas moro em Vancouver, moro aí no centro, nessa península. Eu estou aí assim... não dá 10 minutos caminhando. Se eu estou na minha bicicleta, eu chego em 2 minutinhos, eu estou no parque. Estou aí moro na península, moro no centro, numa região chamada West End, que são prédios baixos de, no máximo, aí 5, 6 andares, e que te oferece uma qualidade de vida que fora do comum, né? Uma coisa que a gente não tem muito aqui no Brasil. Ed, não sei se tu consegues ver as imagens, né, de ter essa experiência de poder sair na rua. Então, as imagens. Então, por exemplo, eu moro muito perto aí morando na península, é perto de tudo, tá? A península, o centro, onde você tem o Stanley Park ali, é coisa de meia hora ali. Se você começa a andar de qualquer ponto, você consegue chegar em qualquer lugar aí dessa península. Então você tem água aí por todos os lados, você está coberto aí pelo Stanley Park, né, a marina aí.
Então, assim, é uma cidade que te acolhe muito bem, como vocês viram aí na apresentação, se fala todas as línguas possíveis, né? Vancouver, ela tem uma influência muito mais asiática do que você comparado aí com a região de Toronto, né? Pela proximidade, né, geográfica mesmo, mas você andando na rua, você vai escutar vários idiomas no mesmo dia, né? Então, você se sente muito em casa, né? Estando num país, e as pessoas as pessoas te ajudam muito, né? Então, assim, é um lugar que você se sente muito bem, né? Mesmo de repente não conseguindo falar o inglês, você vai numa loja, você vai ter alguém que vai te ajudar. Você vai ter um canadense, você vai ter um estrangeiro, né? Eu me chamo canadense, sou canadense. E então, assim, existe esse carinho, essa preocupação de saber com que as pessoas se sintam muito bem, né? Então, eu não sei dirigir, né? Como? Eu só vou dar umas informações aqui, porque entrou na tela e tu continua depois. Então, essa questão de ser uma cidade compacta, centro compacto, possibilita andar de a pé ou bicicleta, que todas as vezes que eu estive em Vancouver, né, eu praticamente não utilizei transporte, fazia tudo a pé. Uma cidade de 2 milhões de habitantes, 2,5 milhões de habitantes, é a mais populosa da província da British Columbia e é a 8ª mais populosa do Canadá. E tem, em função desse centro compacto, né, a maior densidade populacional do Canadá, porque todo mundo quer morar na península, né, de mais de 5.400 pessoas por quilômetro quadrado. E nisso que o Ed estava comentando, de ouvir línguas em qualquer momento que ele estiver caminhando, né, é uma das cidades mais diversas étnica e linguisticamente do Canadá. 50% dos seus residentes, né, no momento, né, não tem o inglês como idioma nativo, né? Então vamos falar alguma dessas outras idiomas de imigração recente. Volta a palavra com o... não, deixa eu só complementar aqui. O núcleo urbano de Vancouver, né, ele começa com serrarias, né? Então era o corte de madeira em 67, né? Depois ela recebe o status de cidade em 87, mas vai ser exatamente esse porto natural que ela tem, né, que vai ser o vital para o comércio entre costa leste e costa oeste, entre o ocidente, entre Vancouver e a Ásia, né? E desde 2014, o Porto de Vancouver é o 3º maior porto por tonelagem nas Américas e é o maior e mais movimentado porto do Canadá. A economia, né, enquanto que a indústria da madeira continua sendo sua maior indústria, conhecida como um centro urbano, cercado pela natureza, e o turismo é muito importante hoje em dia. Devolvo a palavra para o Ed para nos falar sobre os parques. Aí vocês, na verdade, o Stanley Park, que já foi falado um pouquinho aí, é um dos maiores parques da América do Norte. Ele tem um seawall, né, que ele acompanha todo o parque, dá mais ou menos uns 10 quilômetros. Então, quando eu vou para o trabalho, por exemplo, de manhã eu vou de bicicleta até o trabalho, e no final do dia, em vez de voltar nessa mesma rota, que daria nem 5 minutos de bicicleta, aí eu vou em volta do parque, né? Então, é uma cidade onde a qualidade de vida, né? As pessoas são muito saudáveis, né? Você imagina que essa praia, né, que a gente está vendo aí, que conecta aí com fazer caiaque, né? Então você trabalhou, chegou, deu 5 horas da tarde, pega um caiaque, vai andar de caiaque ali pela praia, por Falls Creek. Então, nosso em Vancouver, mesmo no inverno, né, quando eu falo para as pessoas que eu moro no Canadá e moro em Vancouver, as pessoas já abrem os olhões assim, né, assustados em relação ao clima, né? Eu falo muito que o clima nosso de Vancouver no inverno é muito parecido até com o frio que vocês passam aí em Porto Alegre, né? De ser uma coisa 5 graus, 7 graus. Durante o dia é muito difícil de a gente ter uma temperatura negativa, né? Chove com uma frequência maior do que a gente gostaria, né? Mas por ter essa chuva é que é uma cidade muito verde, uma cidade limpa. Então é uma cidade que no inverno, né, pode
está se escurecendo, né, como nas cidades da América do Norte, se escurece cedo, mas é uma temperatura muito fácil de lidar, diferente do que você encontra, de repente, até em Nova York, em Chicago, que chega nos -10, -15. Em 20 anos de Canadá, esse a gente teve o primeiro ano agora que a gente teve uma nevasca muito forte e a gente teve que fechar a cidade por 2 dias, porque a gente não está nem acostumado com isso, né? Então, é uma cidade de verdade que tem o clima bem ameno, tanto no verão quanto no inverno, né? No verão aí a gente chega a 30 graus, 31 graus, 32 e a gente está assim, com 32 está tirando a gente do normal nosso, né? Mas é uma cidade que oferece um clima muito interessante, que muito fácil de locomoção, então assim é um lugar fenomenal aí para se viver, né? Então assim, por isso como o Beto falou, né? Muita gente aí na região de British Columbia quer morar em Vancouver. É uma cidade cara, né? Em relação à vida, né? De acomodação aí de um apartamento, mas quem mora fica muito satisfeito. Eu estou muito satisfeito. Estou aqui no Brasil pela pandemia, mas não vejo a hora de estar voltando para o Canadá, né? Edi, nos conta sobre Granville. Granville Island. Não sei se... Aí a gente está vendo aí Granville Island, né? Que é uma região, não é uma ilha, tá? Na verdade até é uma península também. Você tem aí essa arte aí dos gêmeos, que isso aí na verdade eles guardam cimento, né? Os gêmeos foram um tempo atrás e fizeram essa arte aí. E Granville Island tem o Public Market, né? Então você vai na Granville Island durante o ano inteiro, você vai encontrar tudo que você pode imaginar de fruta, de legumes. É um lugar assim mágico, né? Porque você tem de verdade todo acesso a tudo, as frutas que a gente conhece, por exemplo, né? Você conhece e até coisa que a gente não conhece. Muita produção de arte, né? Existem muitos ateliês de arte que você consegue ir e ver arte produzida ali na própria região. E você pega um ferry boat, dá uns 5 minutos. Você pode ir caminhando até lá, pelo transporte público, claro, mas o charme da coisa é pegar os nossos ferries, o Aqua Ferry, que vai do centro até Granville Island, né? São ferries aí que cabem 10 pessoas dentro, então é uma coisa bem charmosa, uma coisa bem gostosa, e você vai estar vendo essa vista aí, dessa arquitetura diferente que nós temos aí, né? Então, muito bonito. E a comida? Eu como muito bem no Canadá, né? A gente tem acesso aí claro, por estar no mar, né? A gente tem acesso a salmão, que é fenomenal, se come muito bem. São restaurantes de um nível bem alto, eu diria, né, Beto? A gente comeu muito bem da última vez que vocês estavam lá com o tour. E eu não acho que é coisa cara, né? É uma coisa muito acessível também, não é uma coisa que espanta as pessoas, claro que a gente está vendo, né, no padrão canadense, mas você consegue comer muita coisa fresca. Existe uma preocupação muito grande com que se coma coisas locais, né? Aquela coisa de eu vou comer uma coisa que foi produzida por perto, né? Então tem restaurantes que você tem aquela até a marcação de que tudo vem num raio de 20 quilômetros daqui, então produção bem local, e qualidade de comida fenomenal, assim, se come muito bem. Na região, né, eu não sei se você comentou, Beto, mas existe uma produção de vinho, né? A gente tem numa região ali no interior da província, a British Columbia tem um vinho muito bom, não é, né, tão desenvolvido, tão trabalhado como o da Califórnia, né? Mas é um vinho muito bem reconhecido também do Okanagan, que é uma região muito boa aí de produção de vinho. Então, você tem a comida muito boa do mar, né? Muito salmão, muitos frutos do mar, acompanhado aí de um vinho muito bom também da nossa região, né? Então, esse dia ali, a gente teve um jantar fenomenal de lagosta com vinho branco, assim, um Sauvignon Blanc maravilhoso. E tudo muito natural, né, Ed? Assim, eu fiquei encantado assim, com o freshness dos produtos, né? Então, aqui o salmãozinho defumado. Blueberries, né? E não sei se você conhece esse sorvete. Então, na época que a gente esteve lá,
tinha esse sorvete da sorveteria Bella, que recebeu o prêmio de melhor sorvete do mundo num campeonato italiano, né? Os italianos ficaram loucos, né? Então era um noz pecan com xarope de Bordeaux. Bordeaux é a folha que a planta, né? Cuja folha faz parte, está representado na bandeira do país. Né? E tu pode nos falar um pouco por que Vancouver é chamada de Hollywood Norte? O Canadá, né, Vancouver trabalhou muito com essa coisa de desenvolvimento de filmes, né? Então, assim, alguns filmes que da minha época, né? Eu não sei se vocês lembram do Arquivo X, né? Do X-Files, daquela série de televisão, foi toda gravada em Vancouver. Scooby-Doo, Deadpool, os filmes do, eu quero falar mutantes, mas não são mutantes, mas é uma região que se faz muito filme, né? Aquele dos 10 Shades of Grey, como que chama aquele filme? Os 10 Tons de Cinza. Isso, os 10 cinzas foram gravados no Canadá. Então, assim, em Vancouver... 50, né? Como que é? 50 tons de cinza. 50 tons de cinza. 50, isso. Né? Então, esses aí todos foram gravados aí em Vancouver. É muito comum para a gente estar entrando na cidade, andando por downtown, e de repente alguma rota fechada, porque está gravando algum filme. Então, é conhecida como Hollywood of North, por ter... e foi, claro, o governo muito esperto aí, favorecendo as empresas, as indústrias aí de filmes, com taxas baixas, impostos e tudo mais. Então, é muito comum, é muito normal para a gente. Vancouver também, a gente recebeu as Olimpíadas de 2010 de inverno, né? Então, aquilo... E durante aquele inverno, a gente teve um inverno de 14 graus. Então, eles tiveram que trazer neve do interior. Então, era muito comum também você estar na cidade de Vancouver, estar no centro, e passar os caminhões indo em direção às montanhas, ali as 3 montanhas locais que nós temos, porque nós temos Cypress, Grouse, Seymour, e Cypress Bowl foi uma das que recebeu alguns eventos, né? Não foram todos os eventos que aconteceram em Whistler, alguns eventos aconteceram em Vancouver, então eles tinham que levar a neve para a montanha, porque não tinha neve suficiente naquele ano. Vancouver tem muita natureza, né? A gente teve um caso, e vocês conseguem até procurar isso no Google Imagens, que tem um urso no centro da cidade. Então, o que aconteceu? Tinha aquelas caçambas que estavam em North Vancouver, que é uma região residencial cercada pelas montanhas, muito verde e com muitos ursos. Então, o que aconteceu? Um urso entrou dentro dessa caçamba, Beto, e essa caçamba foi transferida para de trás da biblioteca municipal nossa, no centro da cidade. Então, esse urso dormiu dentro da caçamba, né? Essa caçamba foi recolocada aí, colocada no centro, e de repente esse urso levanta e sai dessa caçamba e ele está dentro da cidade de Vancouver. Então, aquilo foi um choque para todo mundo, uma surpresa, né? Mas é bastante comum, né, esse contato com os animais. A killer whales, né, as orcas, às vezes aparecem aí nesse Burrard Inlet, né? Então é uma coisa muito interessante que o pessoal se surpreende. Não é sempre, tá, gente? A gente não pode prometer isso o tempo todo, mas acontece nesses 20 anos que eu estou aí, já aconteceram algumas vezes. Né? E conta para nós ali, apresenta o Stanley Park que tu já tinha falado, né? Então assim, no Stanley Park, aí, esse parque aí, ele tem 10 quilômetros aí quase de ponta a ponta, né, do seawall aí que o Beto está mostrando. Dentro do Stanley Park a gente tem o Aquário de Vancouver, tá? Que é um aquário fenomenal, quem estiver em Vancouver tem que visitar. É uma organização muito de preservação, né? Então não é aquela coisa de shows, né, de SeaWorld, é uma coisa de preservação de animais. Então muitos animais que são achados machucados na região são levados ali. Existem uma coleção enorme de totems, né, que você consegue ir e estar visitando. E muitos eventos acontecem aí durante o ano, né? No inverno a gente tem um trenzinho que passa no trem de Natal para as crianças pequenas estarem visitando.
E durante o verão você tem aí alguns lugares que tem até outdoor movies, né? Então eles colocam umas telas gigantescas nos parques e o pessoal vai e assiste filmes à noite, né? E claro, o mais comum aí mesmo é o patinar, né? E fazer o passeio de bicicleta. Existem 2 lagos, né? Existem o Beaver Lake, que é um lago um pouquinho mais no centro do parque. Não são todos os turistas que conseguem chegar, porque acabam se perdendo, ou não estão preparados fisicamente para pedalar até lá. E tem o Lost Lagoon, que também está no centro, e aí no Natal a gente tem uma árvore, que nem no Rio de Janeiro que eles colocam uma árvore no centro, mas não no mesmo nível, no mesmo tamanho, né? Mas é um parque aí que recebe visitantes do mundo inteiro, né? Os Totem Poles, você pode também fazer a passagem em volta numa carruagem de cavalos, né? Nós temos passa por baixo da ponte, essa ponte que chama Lionsgate Bridge. Essa ponte interessante, ela foi construída pela família Guinness, né? Das cervejas, porque eles tinham, vocês estão vendo essas casas que estão do outro lado da ponte, essa região ali chamada West Vancouver, tá? West Vancouver é a região mais cara de Vancouver. Oprah tem uma casa ali, então assim, é uma região muito valorizada, e quem tinha uma casa ali era a família Guinness, que tinha uma casa. E a família Guinness, para chegar nessa região deles ali, eles tinham que dar uma volta enorme. Então eles construíram essa ponte. E aí essa ponte eles cobravam pedágio dos canadenses para atravessarem a ponte. E aí o que aconteceu? Um dia eles deram a ponte para a cidade de Vancouver, né? E em troca a família Guinness ganhou uma região, um bairro em West Vancouver chamado, que hoje a gente chama de British Properties, também muito valorizado. E para quem vai para Whistler tem que passar por essa ponte. Hoje essa ponte ela é free, né? Ela não tem custo nenhum, mas quando ela foi construída pela família Guinness, ela foi construída e você cobrava um pedágio. E claro que foi construída há muito tempo atrás, então tem só 3 pistas, né, Beto? Então você imagina, numa cidade desse tamanho, né, uma ponte que conecta, né, 2 partes muito importantes, terem 3 pistas acaba sendo até complicado, é um trânsito pesado para a gente. Mas para você conectar com West Vancouver, North End também, você tem uma outra ponte, ou então você tem o ferry, o Seabus, que é uma travessia de 12 minutos. Mas aí você tem as praias, né? Você tem English Bay, que é essa praia que o Beto está mostrando. Você tem outras praias, First Beach, Second Beach ou Third Beach. Os nomes não são muito criativos nesse momento aí. First, Second and Third, né? E você tem a English Bay, que da English Bay você consegue ver Granville Island, você consegue ver o resto do Stanley Park. E também, nos dias mais claros, você consegue ver a ilha de Vancouver, que é onde tem Vitória, né? Então, no horizonte, você consegue ver. Assim, é um lugar que você vai de sábado e domingo ali, e o pessoal tá tudo sentado ali na praia, curtindo. Tem um festival em julho, entre julho e agosto, Beto, não sei se você sabe, a gente tem um festival de fireworks. Então, são 4 dias de competição. De fogos de artifício de 30 minutos. Então, também a cidade enche, né, para tá vendo aí os fogos de artifícios. São 4 noites, começando numa quarta-feira, quarta, sábado, né? Então, o grand finale num sábado. Junta aí 10 mil pessoas aí na praia, coisa assim fenomenal, né? Isso aí, não sei se tem alguma coisa mais. Não, essa aqui é a vista lá do topo da Grouse Mountain, né? Que é bárbaro, né? Porque imagina o pessoal, tu mora lá embaixo, tu vem, esquia, né, no inverno e já volta para a cidade, é muito próxima, né? E tudo isso com transporte público, né, Beto? Uma coisa que é fenomenal nessa cidade é a locomoção. E por isso que a gente ganha esses prêmios todos os anos de melhor cidade do mundo para se viver, né? É muito fácil a locomoção por transporte público. Esse é um dos ursos, não é aquele urso que estava no centro, mas é o urso que fica na Grouse Mountain. Nós temos 2 ursos que estão nessa montanha. E essa montanha fica aberta o ano inteiro, né? Como o Beto falou, durante o verão a gente tem show de lumberjack. Não sei se vocês chegaram a assistir da outra vez, se vocês foram. Tem uns pássaros, uma exposição de pássaros e, né, tem os ursos aí. E uma visão maravilhosa, claro. E no verão a gente faz esqui, snowboarding, snowshoeing. É muito bonita a região mesmo.
E aqui o Ocean Place, né? O Canada Place, né? Canada Place, isso. É o Conference Center nosso. Esse é o nosso antigo, a gente tem um novo já, né? Mas aí você tem vários eventos que acontecem durante o ano. Muito legal. Pessoal, então, antes de finalizar, eu queria convidar a Sandra Pazzetto, que é a executiva da Air Canada, para nos contar quando é que a gente vai poder voltar a voar para o Canadá. Tudo bom, Sandra? Olá, boa noite, tudo bem? Muito prazer revê-lo, que saudades. E que Querida. coisa boa, né? Você falando do nosso extraordinário Canadá. É um país maravilhoso. Eu sempre gosto de ressaltar que uma das maiores riquezas do Canadá, na minha opinião, é o povo, né? Porque como é um país aberto à imigração, recebe o turista, o imigrante muito bem. Então, quando você chega ao Canadá, você realmente se sente muito bem recebido. E quem vai ao Canadá volta sempre trazendo muito mais do que souvenir na bagagem, né? Volta realmente repleto, aí, cheio de experiências de todas as naturezas, né? A natureza que é espetacular, a gastronomia que é ótima, a parte cultural. Eu sou apaixonada, né, Beto? Não preciso nem te falar. E a gente está torcendo bastante para que as coisas melhorem, né, aqui no nosso país, porque, na verdade, hoje, a maior restrição que existe é pelo fechamento das fronteiras, né? Eu li hoje que o primeiro-ministro, o Trudeau, ele me parece que postergou, acho que a fronteira vai estar aberta para voos internacionais a partir do dia 21 de julho. A Air Canada está programada a voltar a partir do dia 1º de agosto, né? Nós estamos com um voo de repatriação aí para trazer menores estudantes, né, de high school que terminam o curso agora final de julho. Vai sair do Canadá, de Toronto, dia 1º de julho, voltando no dia 2, mas é como um voo extra para poder trazer essas crianças. Então, a partir do dia 1º de julho, nós vamos estar aí voando com voos diários, né? Se tudo der certo, retomamos a operação nesse período. Sandra, e eu convido o povo que já conhecia ou ficou ainda mais encantado com o Canadá para o teu evento que vocês estão organizando dia 1º de julho. Sem dúvida. Que é a data comemorativa da Constituição o Canadá, da Federação Canadá, né? Isso. A Câmara do Comércio Brasil-Canadá vai estar realizando um festival online, né, de 1 de julho, de 1 a 5 de julho. Então, vão ter várias empresas todos do Canadá, várias empresas canadenses, várias empresas brasileiras participando nesse brainstorm gigante. E a Canadá está sendo, né, um dos patrocinadores aí, convidando os nossos operadores, Beto, enfim, todas as operadoras tanto do segmento de turismo como de estudos, para poder divulgar os pacotes de Canadá. Né? Eu vou mandar o link para você. Eu sei que você tem uma mala de clientes bem vasta, então, se você puder compartilhar, fico bem feliz, para que todos vocês assistam. Para os nossos ouvintes aqui, o que tem de interessante? Vai ter shows, vai ter coisas assim? Algo ligado à cultura canadense? Vai ter ligado à cultura canadense, a business, a diversidade, a gastronomia. Vai ser bastante enriquecedor. A programação é vasta. Para ser bem sincera com você, eu nem li ela inteira. Até me desculpe, eu tive que sair para poder resolver uma situação da minha apresentação lá. Oi? Me escuta? Sim, alguém sem querer compartilhou a tela aí. Não tem problema. Thaís fecha o compartilhamento de tela ali. Ok. Tá. Eu até queria depois, se você puder compartilhar aquelas fotos que eu te mandei de Yukon, de Whitehorse, que uma pena, eu não pude participar tá nesse momento na sala. Não. Mas vai ser bastante enriquecedor. Vai ter a parte de cultura, de educação, diversidade, gastronomia, muitas palestras e muito voltado para o business também, né? Porque, afinal de contas, é um evento organizado pela Câmara do Comércio entre Brasil e Canadá.
muito legal. Eu coloco depois no grupo da live nossos, né, do Beto Nunes, as dicas. Tá ótimo. Eu agradeço o seu convite, a participação e desculpe assim o mau jeito, porque eu não consegui Imagina, tá ficar o tempo ótimo. todo. Thaís, me libera o compartilhamento, por gentileza. Ok. Então, pessoal, muito obrigado, Sandra, Obrigada, eu. da Air Canada, para nos prestigiando. E aqui as cenas finais. Então, o que a gente vai estar vendo a semana que vem? A gente vai ir de Vancouver até Anchorage, passando por toda a região dos fiordes, dos glaciais, maravilhosa, né? Então, isso tudo vai ser na próxima segunda-feira. Imagens finais aqui de Vancouver. Estamos chegando ao final da nossa apresentação. E queria, então, terminar com uma frase que eu sempre gosto de relembrar, que diz, de Kierkegaard, um filósofo dinamarquês: aventurar-se causa ansiedade, mas deixar de arriscar-se é perder a si mesmo. Aventurar-se, no sentido mais amplo, é precisamente tomar consciência de si próprio. Então, ao longo das viagens, a gente vai aprendendo e enriquecendo. E algumas dicas aqui do nosso departamento de Tips and Travel, né? Aproveitar, né, que estamos em distanciamento social, já que a gente não pode ir para o Canadá. Tem o Parador da Casa Montanha em Cambará do Sul, tem o Estribo em Santo Antônio da Patrulha, tem o Tedesco Eco Resort, Eco Park, também em São Francisco. E tem uma Estância das Flores em Bom Jesus, que é lindíssimo, né? Então, pensou em fazer um final de semana diferente, entre em contato com a nossa equipe, que a gente está com uma programação bem legal aqui pertinho de você, né? E queria convidar vocês para a próxima quarta-feira. Nós vamos estar fazendo o nosso terceiro Drive-Thru Solidário. Então, na Quintino Bocaiúva 267, para com o carro, a gente abre o porta-mala e pega as doações de alimentos e produtos de higiene, né? Nessa nossa terceira ação, nas anteriores, nós apoiamos as comunidades indígenas caigangues, que infelizmente ficamos sabendo essa semana, grande parte estão contaminados pelo Covid-19. Outra ação foi com os refugiados haitianos, senegaleses e angolanos, e a próxima, então, é destinada à comunidade de venezuelanos que estão aqui em Esteio, que junto à Secretaria da Cidadania. Tá? E temos algumas perguntas, Beto, sobre a apresentação ainda. Perfeito. Então, a próxima vai ser sobre Alasca e agora a gente entra nas perguntas, por favor. Então, o Fernando Mota perguntou que tipos de árvores existem nas montanhas rochosas. São, sobretudo, coníferas, né? Então, a maior parte diria que são de coníferas. O Ricardo Pigato comentou que tu fez ele contar o comboio, aquele de 3 que foi mostrado, tinha em torno de 400 vagões double containers, fizeram um cálculo aí que economizaria mais de 1.600 caminhões na estrada. Olha só, obrigado, Ricardo. Eu não me lembrava desses números, né? Mas é impressionante, né? A funcionalidade, né, das linhas de trem. O Pedro Armando perguntou como é que é a integração dos inuits ao resto da população canadense. O Ed, tu podes falar sobre esse tema? Oi, Beto, posso sim. O Canadá é um país que recebe muitos de fora e recebe muito bem, né? Mas é um país que ainda passa por uma certa dificuldade em relação aos First Nations. Existe aí um trabalho que é feito com todos os governos, com o governo federal e provincial, de tentar uma interação um pouquinho melhor, né? Eles têm algumas facilidades em relação a impostos, né? A benefícios que o governo
entrega aí para eles, mas não é assim, é uma saudável, mas poderia ser muito melhor, né? Existe aí um problema seríssimo aí de discriminação nas cidades grandes, e assim, até em relação ao espaço utilizado, né? Dos lugares, até que a gente mostrou, Stanley Park, por exemplo, foi durante muito tempo terras indígenas, né? Foram passadas aí para a cidade depois, mas existe aí um certo conflito, não é uma coisa de paz e amor, não, né? Mas uma coisa bem mais trabalhada aí do que a gente pode imaginar, tá? Edi, mas nos territórios que seriam as regiões autóctonas, né? Pelo que se sabe, ao longo das décadas, né, eles foram cada vez mais tendo suas conquistas sociais e políticas, não? Eles têm uma certa autonomia, né? Eles nas reserves, né, nas áreas onde eles moram, e, por exemplo, o que você vê nessa região mais ao norte é bem diferente daquilo que a gente conhece como Canadá, né? Então, existe uma certa preocupação de que você vive em condições de clima muito difíceis, né? Então, assim, existe uma preocupação de que a água limpa chegue nessas regiões, comida de qualidade, porque são regiões que não têm a mesma facilidade. Imagina, 1 litro de leite não chega lá, né? Quer dizer, chega, mas chega num custo muito elevado. Então, o governo, né, existe uma preocupação muito grande de conseguir com que o que é visto por nós como normal, né, chegue aí para essas pessoas nessas regiões, porque existe uma certa dificuldade aí, geograficamente falando, né? Muito obrigado. Thaís, mais perguntas? Sim, o Pedro também pediu aqui para contar sobre aquele centro de esqui, que foi o melhor esqui que já fizeste. Tá. Então, é Sunshine Village, acho que se chama, em Banff, e o Lake Louise Resort, eu acho que se chama. Eram maravilhosos porque eram no meio de bosques, né? Então, diferente de outros lugares, e também muito alto, né? Então, quando tu começava na pista lá de cima, tu tinha todo um cenário maravilhoso dos vales, das montanhas, e depois tu ia por entre bosques, né? Por isso que ele foi assim fantástico. Então, agradeço muito a presença de vocês. Vou interromper aqui o compartilhamento para a gente se ver. Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Já somos 2 horas de apresentação. Muito obrigado pela paciência. Eu sempre prometo que eu vou fazer minhas lives de no máximo 1 hora, mas daí eu me entusiasmo e com os destinos eu sou encantado, apaixonado por cada um deles e acabo me estendendo, né? Então, muito obrigado a todos e nos vemos na próxima segunda-feira. Um abraço!